Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Já estamos então para uma análise dos principais acontecimentos da semana. Os nossos comentadores, boa noite os dois, António Bueno e Lutero Simão. Vamos aos temas da semana, na ótica dos nossos comentadores. Começo pelo Lutero, escolheu a terceira sessão do Conselho Nacional do MDM. Muito boa noite e também boa noite aqui aos meus companheiros do painel. Sim, escolhi o tema da semana, a terceira sessão ordinária do Conselho Nacional do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Esta sessão teve lugar na cidade da Beira nos dias 11 e 12 de maio e foram apreciados os relatórios dos órgãos diretivos do partido, assim como das organizações sociais. Estou a falar da Liga da Juventude e da Liga da Mulher, respectivamente, assim como da bancada parlamentar do MDM. A sessão também teve o privilégio e a honra de aprovar os perfis dos candidatos à Assembleia da República, às Assembleias Provinciais, assim como dos cabeças de listas. Estou a falar dos candidatos a cargo de governadores provinciais. E nesta sessão notei um elemento muito interessante e de louvar: o espírito de harmonia, o espírito de um franco debate dos assuntos e, finalmente, saímos coesos e unidos para os desafios eleitorais que avizinham para este ano. Estou a falar do dia 15 de outubro do presente ano. Muito bem, António Bueno escolheu como assunto da semana um evento que foi realizado aqui pelo Grupo SOIC, Musitec, os desafios e oportunidades. Muito boa noite, caros telespectadores, e boa noite também ao Simão, colega de painel, e também a si, Jeremias Lanca. Bom, escolhi este tema porque esta foi uma oportunidade que os nossos jovens, criativos, inovadores, tiveram para extravasar aquilo que é a sua imaginação criativa, que não tem limites, aliás, e fizeram num momento em que notou-se claramente um grande envolvimento dos nossos jovens naturalmente preocupados em resolver problemas concretos de Moçambique e de moçambicanos, e relativamente às inovações que foram lá presentes, os aplicativos informáticos que nos presentearam, e nota-se facilmente a aplicabilidade prática que esses aplicativos podem naturalmente trazer, e as soluções também que estão por detrás disso. E permita-me referir a um caso em concreto que eu acho que é de aplicação imediata, que é aquele aplicativo de gestão de STIC. Quer dizer, STIC, nós sabemos que é uma atividade que regularmente é praticada pelas nossas comunidades, e está aqui um aplicativo que pode ser muito bem, naturalmente, servir para melhorar a gestão destes processos, e é isto que eu acho que a juventude deve fazer: apostar na inovação, apostar na criatividade, e não me parece que estes jovens que lá foram estejam eventualmente à procura de trabalhar para alguém. São pessoas que querem trabalhar para elas mesmas, é demais, são até empreendimentos novos a surgirem, que têm jovens, naturalmente, moçambicanos a dirigir esses empreendimentos. Eu acho que deve criar incubadoras de desenvolvimento e pesquisa de talentos que possam efetivamente trazer mais-valia, não só para o país, mas também para elas mesmas, porque isto é negócio. E acho que é importante, é este caminho que eu acho que os jovens devem seguir, e também a educação devia, a todos os níveis, aproveitar este cenário. Começamos a criar currículas que não estejam apenas a repetir conceitos ou, eventualmente, percepções de outros povos, de outras culturas. Quer dizer, nós temos que começar a virar a nossa educação para a solução de problemas locais, problemas até de própria família. Alguém nota a mãe como está a sofrer e como é que ele pode minimizar o sofrimento da mãe. É isto que eu acho que nós temos que começar a pensar. Muito bem, o Eduardo Namoreto não está aqui hoje, está de viagem profissional, por isso ficamos aqui entre nós. Elegemos então 3 assuntos para o dia de hoje: a entrevista do Presidente da República ao Canal de Moçambique, o caso do Governador de Nampula e a presença do Governo na sessão de perguntas e respostas do Parlamento. Vão ser estes 3 assuntos a analisar no programa de hoje. Começamos então pela entrevista do Presidente da República. E Pinhoso concedeu esta semana a primeira grande entrevista a um órgão de comunicação nacional, escolheu o Canal de Moçambique para dar essa entrevista, onde levantou vários assuntos,
nomeadamente que a RENAM está a colocar novas exigências, não foram acordadas com Afonso da Cama, que entregou uma lista com oficiais já desmobilizados para integrarem a polícia da República de Moçambique, e esses que já estavam na cidade, e não os que estão nas matas. Falou ainda das dívidas ocultas e, em particular, do seu papel como Ministro das Defesas neste assunto. Vamos tema a tema. Começo pela questão da RENAM, portanto, que está a colocar novas exigências que não foram acordadas com o Afonso da Cama e que, por outro lado, entregou uma lista com oficiais já desmobilizados que estão a receber pensões, muitos deles porque foram abrangidos pelo processo de 1992. António Bueno, vou começar por si. Uma leitura a esta afirmação do Presidente. Bom, de recordar efetivamente que esta é a primeira grande entrevista que o chefe de Estado concede a qualquer órgão de comunicação no nosso país e até fez coincidir esta entrevista com o dia 3 de maio, que é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E depois, de facto, foi quero entender que o próprio jornal terá sido uma grande honra e privilégio ter sido o elo, naturalmente, de comunicação usado para o Presidente da República como fonte primária de grande parte das questões apresentadas, poder efetivamente comunicar-se com a sociedade em face daquilo que eram questões candentes, questões recorrentes em vários debates na nossa sociedade. Agora, relativamente a esta questão dos homens da lista dos 10 oficiais superiores que a RENAM terá entregue ao Governo para integrarem o comando das forças policiais, é evidente que nota-se logo a partida que a intenção, efetivamente, não é retirar as pessoas que estão nas matas, sempre estiveram nas matas, principalmente as pessoas que estiveram a garantir a segurança do Sr. Afonso da Cama e dar-lhes, naturalmente, a possibilidade de se beneficiarem, como, aliás, os que constam nesta lista, os 10 que constam nesta lista, já se beneficiaram de algum enquadramento nas forças de defesa e segurança e daí que possam, naturalmente, contribuir, em primeiro lugar, com o seu conhecimento, com o seu saber, com a sua experiência, para melhorar questões, naturalmente, de proteção e segurança pública no nosso país, mas, por outro lado, também atribuir-lhes alguma fonte de rendimento que lhes permita viver com alguma dignidade junto às suas famílias e naturalmente, e amigos, porque, efetivamente, é que se nós pretendemos que o processo de paz seja um processo abrangente, é que todos nós possamos retirar benefícios desse processo de paz, é importante que não haja situação de exclusão. E isto me parece ser uma dessas situações, é que ao invés de nós sermos mais inclusivos possível e tentarmos trazer para aqui, de modo a que possam também tirar alguma vantagem desse processo de paz, nós continuamos a excluir pessoas. E este problema de exclusão pode nos criar problemas amanhã, porque as mesmas pessoas que desde 92, ou antes até, vinham reclamando a situação de exclusão, hoje continuam a ser excluídas. E isto, naturalmente, eu acho que é o principal foco de destabilização no nosso país e é importante que, efetivamente, as pessoas já estão enquadradas, inclusive até já foram à reserva, outras, a reserva, eventualmente, ainda pode-se recuperar quem está na reserva, mas quem já, inclusive, passou a reforma, não parece que seja, naturalmente, razoável tentar trazer pessoas que já foram à reforma para processos muito dinâmicos, por exemplo, processos é que eu vejo muita juventude nas forças de defesa e segurança e é importante saber acompanhar aquilo que é a juventude, os desafios que eventualmente até o próprio país enfrenta em questões de defesa e segurança e eu acho que era importante neste momento a RENAM rever as suas listas e partir do princípio que é preciso incluir a todos. O que, na sua opinião, explica esta atitude da RENAM? Até porque a RENAM tem jovens. Eu já tive a ocasião de estar em Santo Gira, quando o Afonso da Cama estava vivo. Fomos lá um grupo de jornalistas e vi muitos jovens. Jovens de 22, 23 anos. Eu vi-os pessoalmente. O que é que, na sua opinião, explica que nesta fase entregue nomes
de pessoas já velhas, como diz o Presidente da República? Não, pode até ser uma questão de confiança. Não nos esqueçamos que o Presidente da Renamo, o Sr. Youssouf Momad, está a montar a máquina, primeiro, partidária, em conformidade com a sua imagem. Isso significa que quer ter pessoas que, em princípio, não lhe possam criar muitos entraves ou dificuldades na condução de destinos políticos do próprio Partido Renamo, mas também acontece o mesmo relativamente aos militares. Se é que ele pretende ter as pessoas que ele indicar, pessoas que eventualmente possam ter alguma situação em que não possam em nenhum momento pôr em causa as orientações ou instruções dele e que possam obedecer-lhe quase que cegamente. E afasta a possibilidade de pessoas... Faz mais sentido das pessoas que estão com ele nesta altura lá, em princípio, são as de mais confiança, do que estas estão na cidade, algumas delas já conhecem toda a vida da cidade, os vícios da cidade. Mas provavelmente até as pessoas que estão na cidade são pessoas que na altura dos 16 anos de guerra tenham convivido muito com ele e ele as confia precisamente por causa disso. E as pessoas com quem ele agora está eventualmente rodeado no local onde se encontra neste momento, pode ser que não sejam pessoas que tenham convivido muito tempo com ele nos 16 anos. E a confiança estabelece precisamente nestes termos. É naqueles momentos difíceis, as pessoas foram sempre juntas, inclusive podem ter-se apoiado num e noutro momento, e foi gerando confiança nesses termos. Agora, as pessoas que estão lá, e muito bem disse, a maior parte dessas pessoas são jovens, pode ser que não mereçam muita confiança da parte dele e ele não se sente muito confortável a indicar para estes postos pessoas com quem ele não tenha convivido durante muito tempo. Então, Simão, a sua leitura a este apontamento feito pelo Presidente da República, que o reiterou ontem na CIPOL, de que a Renamo entregou lista, portanto, com pessoas, muitas delas até já reformadas. Primeiro, antes de eu responder, gostaria de fazer um breve comentário sobre a entrevista em si. Ao ler a entrevista, notei um certo reconhecimento por parte do chefe do Estado sobre a cumplicidade e a perturbação do seu mandato. Não é um mandato tranquilo, não é um mandato pacífico e também revela uma certa saturação sobre este processo da pacificação, quando ele coloca os caminhos sinuosos deste todo o processo, é o sinal de que algo não está a andar bem. E também ele falou sobre a ausência de financiamento externo por parte dos doadores para o orçamento do Estado e também falou sobre as relações com a FMI e esquivou, se diga de boa verdade, esquivou-se em responder sobre as dívidas ocultas. Seu papel, sobretudo. Portanto, seu papel, tu dizes, esquivou-se. E refugiou-se de que, durante o seu mandato como Ministro da Defesa, houve a recuperação de certos meios aéreos, meios marítimos e alguns equipamentos militares. Agora, olhando a reabilitação de quartéis. De quartéis, tu disse, nomeadamente a base naval de Pemba. Tanto para dizer que, pela primeira vez, o chefe do Estado aparece publicamente sem apresentar a sua visão governativa. Não foi capaz, nessa entrevista, de apresentar a sua visão real sobre a agricultura, sobre o desenvolvimento nacional e como tirar-nos desta situação em que o país se encontra hoje. Ele foi vazio, não sei se foi uma questão estratégica ou está a deixar isso para a campanha eleitoral, mas seja como for, já governa quase 5 anos, tinha por obrigação de aparecer publicamente a apresentar alguns resultados. Então, nessa entrevista não foi capaz de fazê-lo. Agora, em relação a este processo da entrega das listas dos homens da Renamo para a Polícia da República de Moçambique, eu continuo a dizer que, enquanto não haver termos de referências, aqui nós não sabemos quais são os termos de referência. Porque é sabido em todo o mundo, geralmente as pessoas que vão para a polícia para assumir os altos cargos são aqueles que saem do exército e vão à polícia para a chefia, para a direção da polícia.
ou até quem cumpre esse serviço militar obrigatório, se achar de querer continuar na vida paramilitar, pode ir à polícia. Portanto, aqui é preciso encontrar, é preciso ver, buscar quais são os termos de referência. A falta de termos de referência, nós vamos discutir e sem chegar a uma Aparentemente conclusão. foram acordados entre as partes. As partes. Portanto, foi um diálogo bipartidário. Foi um diálogo para acomodar os interesses das duas partes. A Renamo, na altura, quando chegou ao entendimento, eu acredito que eles estavam mais preocupados pelo presente, enquanto a outra parte estava mais preocupado a médio ou longo prazo. É por isso a gente vê que todo o processo da descentralização também está com seus problemas. E a mesma coisa vai acontecer no campo militar. Por isso, a não entrega das listas conforme acordado e os argumentos que o chefe do Estado já aparece desde ontem, ouvi ontem com muito detalhe, quando ele afirma, dizendo que ele, aliás, o Estado não pode aceitar a admissão de pessoas já reformadas para a polícia, tomando em conta que já foram à reforma ou estão na reserva, receberam os subsídios de reintegração na sociedade e continuam a oferecer salários, etc. E que ele prefere de ter novas pessoas que nunca tiveram o vínculo com o Estado, com o objetivo de criar uma situação de partilha e inclusão. Tanto aqui, a pergunta que nos deixa calar: quantos homens, de fato, foram acordados para serem integrados na polícia? Quantos homens? E quais foram as idades etárias acordadas? Porque não basta dizer que não é esta lista ou é aquela lista. Eu penso aqui, nesses entendimentos, faltaram muitos detalhes, não só técnicos, assim como profissionais, para que tivesse havido, de fato, um acordo de substância. Então, não havendo um acordo ou entendimento da substância, esta bola de vai e vem vai continuar até outubro. Como eu dizia num dos nossos debates aqui, de que esse processo de DDR não está fora do prazo e vai nos levar numa situação que ainda vamos assistir a essa novela depois de 15 de outubro. Esse que é o meu grande receio. Então, bueno, dando um pouco este fio de pensamento do Terço Mango, o Presidente diz que não vai aceitar a lista dos homens entregue pela Renamo, o que significa que o processo não vai avançar nestes termos, portanto a Renamo terá que apresentar outros nomes. Estamos em maio, portanto praticamente finais de maio, até outubro já não falta muito. O cenário de termos mais uma eleição sem resolvermos integralmente este assunto é um cenário real nesta altura. O que quer dizer também que a Renamo parece que está num processo, mas ainda não sente a confiança suficiente por parte do governo e quer manter os seus homens como um backup para aquilo que acontecer no pós-eleições. A sua leitura sobre isso? Bom, relativamente até os critérios para se indicarem pessoas oficiais a ocuparem cargos de chefia ou direção, por exemplo, neste caso em concreto, na Polícia da República de Moçambique, eu acho que é preciso aqui haja alguma razoabilidade, porque é preciso perceber que há critérios fixados, estabelecidos na própria lei, e um deles refere-se precisamente à idade limite para que alguém, um oficial, possa passar a reserva e depois para um outro período em que passa a reforma. Relativamente a isto, apesar de haver todo um esforço no sentido de garantir que se pratiquem atos conducentes a garantir-se a tal paz efetiva, mas há requisitos que devem ser respeitados. E neste caso em concreto, e também pensando até uma perspectiva de consolidação de um exército profissional, quer dizer, é importante que comecemos a indicar pessoas que possam contribuir efetivamente para o Estado de Moçambique, não por 2, 3 anos, mas por 10, 15 ou mais anos. Isto eu acho que é esta perspectiva que
deveria ter levado a Renamo a indicar os seus membros, os militares que estão ainda consigo, para poderem ocupar estas vagas. Agora, relativamente às eleições, é evidente que até o fato de terem sido indicadas estas pessoas pode também ser considerado como sendo, nós até em termos da advocacia que usamos manobras dilatórias. Quer dizer, há toda uma intenção de garantir que até 15 de outubro estes homens armados da Renamo mantenham-se armados, como até uma forma de pressão sobre o próprio processo eleitoral ou sobre os órgãos, naturalmente, que gerem as eleições, e mandando esta lista, até sabendo de antemão que efetivamente o chefe de Estado não iria aceitar a mesma lista, quer dizer, isso já demonstra que há toda aqui uma intenção de garantir que a atual situação se mantenha até 15 de outubro. Portanto, na sua opinião, Renamo quer ganhar tempo e chegar a eleições com os seus homens armados. Do meu ponto de vista, é isso precisamente que está a acontecer. Um outro ponto foi abordado pelo Presidente, tem a ver com a questão das dívidas ocultas. O Lutero já tinha começado a elaborar em torno disto. O jornalista perguntava ao Presidente se o nosso governo ia pagar ou não a dívida, e ele diz que portanto, é preciso haver primeiro um esclarecimento e só depois o governo irá definir se paga ou não paga, portanto, esta dívida. Na prática, explicando aquilo que está a suceder neste momento, depois de as primeiras prestações foram pagas por parte do governo, o governo parou de pagar, incluindo a prestação da Ematum, que foi, portanto, foi aprovada ao nível como já uma dívida soberana. Depois, quando lhe perguntaram sobre o seu envolvimento pessoal, disse que se ele tinha recebido ou não valores, disse que portanto, não ia dizer nem que sim nem que não, para não atrapalhar as investigações. Da leitura destas respostas, que conclusão chegou? Bem, a minha conclusão é esta, né? É que, aliás, vamos olhar de uma forma geral e mais objetiva. O chefe do Estado não iria responder nenhuma pergunta sobre essas dívidas ocultas. Sempre iria esquivar, alegando de que há um outro poder, está a investigar e etc., é que é preciso respeitar o princípio da independência dos poderes. E ele tentou esquivar-se, mas comete um erro técnico, quando nos diz: eu não vou responder, mas não esqueçam de que eu mandei reabilitar os helicópteros, eu mandei comprar um navio para fiscalizar a nossa costa marítima. Qual era o alcance desta resposta, na sua opinião? Talvez está-nos querer dizer de uma forma indireta: os tais 500 milhões de dólares estão aí. Será isto? Não sei. Estou a tentar também especular. Porque aquela entrevista... 500 milhões não explicados. Não explicados, que foram entregues à defesa. Então, eu penso que ele esquivou, mas, do outro lado, tentou esclarecer de que, se houve esse dinheiro, foi usado para reabilitar os helicópteros, foi usado para adquirir um navio de segunda ou terceira mão a $1.000, não sei quanto, e também houve reabilitação da base naval em Pemba, tudo isto. Mas isso tem que ser respondido no tribunal, ou tem que ser respondido junto à Procuradoria da Pública. Não sei se ele foi notificado ou não, portanto, temos que fazer agora, é só esperar. Mas, em condições normais, não acredito que ele poderia ou estará em condições para, numa entrevista, responder, porque sempre ia esquivar, alegando que há que respeitar o princípio de separação de poderes e não querer influenciar na decisão final dos tribunais. Na sua leitura, em função das perguntas e das respostas, sentiu que Filipe Inhusse está ou não envolvido neste caso? Ele tem conhecimento. Tem conhecimento. Só pelo fato de dizer: porque não me pergunta sobre os helicópteros ou sobre aquilo. Portanto, ele tem uma certa noção. Agora é saber qual é a dimensão do conhecimento que ele tem sobre as dívidas ocultas. Mas tem. António Bueno, a sua leitura
da abordagem feita pelo Presidente sobre este tema? Não, o Presidente da República, e na altura ele até repisou esse facto, era a Ministra da Defesa. E naturalmente não seria possível imaginar que um projeto de defesa e segurança da costa moçambicana e também do país não tivesse intervenção, na altura, o Ministro da Defesa. Aliás, inclusive até circularam nas redes sociais alguns documentos por ele assinados ainda na qualidade de Ministro da Defesa, em que ordenava que se desse seguimento ao projeto aprovado em sede de Conselho de Ministros. O que significa que este projeto teria sido aprovado em sede de Conselho de Ministros e apenas cabia ao Ministro da Defesa dar seguimento ao mesmo, e foi o que fez nessa qualidade. Agora, a questão provavelmente agora que me ocorre é saber se efetivamente o projeto aprovado em sede de Conselho de Ministros terá sido o projeto executado, posterior, que depois deu lugar ao calote que eventualmente tenha ocorrido. Quer dizer, é importante saber se efetivamente estamos a falar do mesmo projeto. Porque pode até acontecer que um projeto seja aprovado e na sua execução execute-se um outro projeto em que as pessoas envolvidas sabem naturalmente que esta é que é a melhor forma de daí tirarem vantagens pessoais. Agora, relativamente àquilo que era o projeto mesmo de defesa da nossa costa, me parece que era até hoje continuo achando que é um projeto que já devíamos ter implementado, e se tivéssemos implementado com o rigor que o próprio projeto apresentava, eu acho que nós, moçambicanos e o país, saía muito beneficiado com esse sistema de integrado de defesa. Agora, é evidente que na execução, e digo em função dos interesses que cada uma das partes que faz parte do time de execução teve, naturalmente, terá havido alguma corrupção no próprio projeto, e não me parece que nessa altura o Ministro da Defesa até ainda lá estivesse, porque já não estava lá nessa altura. Então, na fase já da operacionalização do projeto, não me parece que ele estivesse efetivamente envolvido já na fase da operacionalização do próprio projeto de defesa. Como é que interpreta a resposta que ele deu quando lhe perguntaram se tinha recebido ou não os valores? Quando ele diz, portanto, não diz nem sim nem não, para não atrapalhar as investigações. Mas é que há um pressuposto relativamente a essa resposta, que ele disse que não queria influenciar, eventualmente, os processos judiciais já pendentes e depois até pode efetivamente influenciar, quer dizer, qualquer resposta que ele desse, reconhecendo ter recebido ou não ter recebido, ou recusando-se tenha recebido, naturalmente ter a sua influência nos processos que estão a decorrer, e é importante que efetivamente os tribunais e o Ministério Público possam agir sem esta pressão, sem esta interferência por parte do chefe de Estado, e como muito bem diz o Simão, isto de facto é uma forma de dar a entender que há aqui uma independência dos órgãos judiciais relativamente ao poder político. Bem, vamos avançar então para o segundo tema. Só Langa, que é um aspecto muito importante que eu gostaria de sublinhar antes de avançarmos para o outro tema, é que qualquer atraso no processo do DDR, isso vai ter um impacto negativo na nossa economia nacional, porque vai colocar Moçambique num país de risco e vai criar uma situação internacional em que os investidores não vão ter apetite em investir no nosso país, e também vai aumentar as incertezas nas nossas populações e vai criar uma tensão ao longo do período da campanha eleitoral. Por isso, o nosso apelo é que as duas partes devem resolver este problema rapidamente, e nós, os outros, continuaremos a exercer a nossa liberdade de expressão e pensamento de que este processo está a andar mal, tem que ser corrigido e tem que ser rápido para devolver a tranquilidade às famílias moçambicanas. Não, mas o aspecto também relativamente da DDR, eu acho que falta aqui acrescentar, que é relativamente ao apoio que os nossos parceiros internacionais predispuseram-se a financiar o processo de reintegração. E já há valores até disponíveis para esse efeito. Pode acontecer que este atraso faça com que eles usem aquele dinheiro para outras finalidades. E depois fica o Estado moçambicano atualmente com essa responsabilidade acrescida de arranjar outros recursos financeiros de que neste momento não dispomos no nosso país para poder financiar este processo de reintegração. Mais uma vez o apelo, urge de facto pôr um ponto final a este processo da DDR.
Muito bem, vamos avançar já para o segundo tema. Como eu disse, esta semana ficamos já a conhecer então, o caso do governador de Nampula, que se mudou do seu palácio para um hotel, alegando então que uma praga de ratos invadira o seu palácio e a conta, portanto, pelos dias que ele ficou no hotel tinha sido endossada ao seu gabinete, portanto, para ser paga pelo Estado. O governador veio público retratar-se e assumir então o pagamento desses montantes. Doutor Simão, começo por você neste ponto. Qual é a leitura que tem deste caso que envolve Vítor Borges Nampula? A minha leitura vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu penso que nós temos que falar seriamente sobre saneamento ambiental, sobre a saúde pública e o bem-estar das nossas populações. Temos que falar com muita honestidade sobre a higiene e limpeza e sobre o abastecimento de água potável e a coleta, drenagem, tudo isto envolve-se no capítulo de saneamento ambiental. Nós temos que olhar para a cidade de Nampula se essas regras todas estão lá ou não estão lá. Se a cidade está limpa, tudo isso. Essa é a primeira parte que nós temos que falar com muita honestidade. Porque... Ou seja, assim que passou da gestão do MDM para Namo, eu não estou... É onde quero chegar. Não, eu não quero chegar lá, simplesmente eu penso que é importante fazer essa análise para podermos perceber alguns fenómenos. E, feita essa leitura, a segunda leitura sobre a atitude ou a decisão do governador de sair de uma casa particular para o hotel. Aqui eu penso que foi uma decisão errada, porque eu acredito que ao nível dos governos provinciais, além da casa particular do governador, existem várias casas particulares. Portanto, seria uma decisão sábia por parte do governador ter saído da sua residência oficial para uma casa particular para dar espaço da limpeza da sua residência oficial. Portanto, a decisão de ir para o hotel, eu penso, uma decisão totalmente errada, não foi correta, e também aí se coloca qual é o papel dos colaboradores, qual é o papel do chefe do gabinete. Não é só para, de uma forma cega, aceitar as ordens, também ajudar a aconselhar o governador na tomada de algumas decisões. Porque muitas vezes os governadores talvez não têm tempo, só assinam, né? Mas a equipa que está à sua volta na gestão de dia a dia da província tem que ter capacidade de dizer: senhor governador, isto está errado, é melhor tomar esta ou aquela decisão. Portanto, fica bem claro que a decisão de ir para o hotel foi uma decisão errada e, pela primeira vez, a cidadania moçambicana levantou sua voz. Isso para dizer que os moçambicanos já estão a ficar atentos sobre a autoridade ou sobre a utilização do erário público. Porque o governador não pode convencer-me de que, ao tomar a decisão de ir para o hotel, ele queria pagar despesas. As despesas seriam pagas pelo governo provincial. Ele reagiu publicamente depois de ter percebido a indignação por parte da sociedade. E também ele fez muito bem, à sua vez, em assumir e reconhecer a culpa. Também temos que ter chapéu. Mas, seja como for, a decisão foi errada. Agora, cabe às autoridades municipais também de reagir e explicar-nos o que está a acontecer. Essa praga de ratos. Praga de ratos. Aparentemente, não houve muitos cidadãos de Nampula que vieram reclamar que há ratos nas suas casas. Para falarmos de uma praga generalizada. Daí então é o problema da higiene e limpeza dentro do palácio. É outro debate. Não, por isso estou a dizer aparentemente, porque não ouvi vários cidadãos de Nampula a queixarem-se de que é uma praga generalizada de ratos. Então, daí está, o problema está na governante do palácio. Está a fazer o quê? Não está a conseguir manter a casa limpa, a casa em ordem, etc. É o problema da gestão da própria residência oficial do Sr. Governador. António Bueno, sua leitura a
episódio rocambolesco. Bom, o Simango aqui tentou avançar algumas causas, temas, como é que se diz, como questões prévias que deviam ser consideradas para tentar perceber as causas desta praga de ratos que ocorreram, em princípio, na residência oficial, ou circunscrito à residência oficial do governador de Nampula. E eu acho que sim, é importante, de facto, começar-se por esta via, porque enquanto não souberem as verdadeiras reais causas da praga, eventualmente vai-se utilizar raticidas, mas será uma questão só de algum tempo, não se conhecendo as causas, eliminando-se as causas, evidentemente daqui a um ano, menos tempo do que isso, teremos outra praga de ratos na residência oficial do governador. Mas a questão é, a praga justifica a atitude tomada a seguir? Não, mas é evidente, se porventura, para se resolver a questão dos ratos, parece uma coisa tão pequena, mas para resolver a questão desta praga de ratos, havia necessidade, talvez uma questão de saúde ou de qualquer outra razão, necessidade de tirar os utentes do imóvel para um outro local, e não me parece que efetivamente se pudesse fazer algo contra isso. Agora, a questão é relativamente ao local escolhido para provisoriamente aguardar-se enquanto se resolvia o problema num palácio. É evidente que esta ida ao hotel não terá sido a melhor solução e se recordarmos até, inclusive, passou também nas redes sociais um pedido feito pelo próprio Palácio do Governador para o hotel, em que as despesas decorrentes dessa estadia serão imputadas ao Governo Provincial. Agora, não sei se porventura nas despesas de funcionamento do Palácio existia uma verba que eventualmente previsse o pagamento desta despesa, se porventura existia essa verba, qual era o fundo dessa verba para essa finalidade, e não existindo, então, caso não tivesse ocorrido esta retratação do governador e a assunção também da dívida por si causada, provavelmente iria havido aqui uma situação em que haveria uma redistribuição de verbas, haveria necessidade de ir buscar verbas, valores numa determinada atividade e que não seria executada essa atividade de modo a que pudesse financiar o pagamento desta despesa no hotel. Mas felizmente, e eu digo isto felizmente porque o governador, dada naturalmente a indignação pública que aconteceu e foi generalizado e de certeza tinha que chegar necessariamente ao seu conhecimento, eu acho que tomou uma atitude muito nobre, uma atitude que é rara acontecer, que é reconhecer o erro e assumir imediatamente a responsabilidade no sentido de pagar as despesas da sua estadia no hotel e não imputar essa despesa ao Estado, que é imputar, no fim de contas, ao próprio cidadão. E isto eu acho que é nobre e isto é de se enaltecer, e apesar de nós devermos criticar a atitude primeira de ter-se deslocado, saído do Palácio do Governador para o hotel, quando poderia ter ido a uma outra residência protocolar existente em Nampula, do Estado, com a ofereção de uma dignidade ao próprio Estatuto do Governador, mas este ato de ter reconhecido o erro e ter-se comprometido em pagar do seu próprio bolso todas as despesas que tenham causado, eu acho que é um ato que deve-se enaltecer. É isto que nós devemos, de facto, transmitir para a sociedade, que as pessoas são suscetíveis de cometer erros, mas a questão de responsabilização tem que estar sempre presente. Ele imediatamente assumiu o erro e responsabilizou-se, naturalmente, em reparar todas as despesas que tenham causado. Neste aspecto, eu acho que é de se louvar. Há um problema generalizado de integridade nos nossos agentes públicos e, eventualmente, este caso seja mais um sinal desse problema de integridade, os casos de corrupção, enfim. A ideia de que o bem público facilmente ele cobre as nossas necessidades particulares. Parece, este assunto, se não tem sido espoletado, o Estado tinha assumido estas despesas. Portanto, e este, como muitos outros que não são conhecidos, portanto, que esta atitude dos nossos agentes públicos, dos nossos dirigentes no geral, de que os cargos onde eles estão é para se servirem deles para a sua vida particular. Portanto,
salta-me um pouco esta visão, mas eu ver a vossa leitura sobre isso. Não, tens muita razão. Até faz-me lembrar, há anos atrás, se não me engano, há 3 ou 4 anos, houve um ministro que ficou no Inda Village quase um ano. Porque não tinha a sua residência oficial e lá no hotel, parece que o Ministério que pagava as despesas. Isso é grave. Daí, então, Escolhem normalmente os hotéis mais caros. mais caro isso luxuosos. mesmo. Luxuoso, isso mesmo. Significa não é apenas uma questão de acomodação, procuram outras coisas mais, como assim diz, acomodação. Isso acontece sempre. E qualquer um deles, se tivesse pagado o seu bolso, se calhar não escolhia aquele hotel. Nem ficaria aí, ia alugar uma casa. Então, eu penso que o que nós temos que fazer agora é criar... Eu sei que isso existe. Quando alguém é nomeado, há sempre aquilo que chamamos termo de referências. Os seus direitos e os seus deveres. E sempre é bom, quando alguém é nomeado a esses cargos, antes de começar a exercer, procurar saber do seu diretor dos recursos humanos, das finanças, ou seu administrativo, quais são os meus direitos. Em função disso, a pessoa vai exigindo. É que muitas vezes as pessoas pensam de que quando é nomeado, ultrapassa aos direitos pré-estabelecidos. Então, eu penso que o desafio está aí. E eu espero que a nova geração dos líderes, a nova geração dos gestores, cultivem esse princípio. Porque os que praticam é que eles criaram um status quo. É um sistema que decorre desde 1975. Portanto, estão habituados. É por isso, muitas vezes, apelamos de que tem que haver mudanças para criar novos hábitos e novas culturas na gestão da coisa pública. Então, Bueno, esta questão da probidade. Exato. Não, e é um assunto que nós, até neste debate, neste programa, temos naturalmente falado sobre ele, da necessidade de, por um lado, haver, por parte dos altos dirigentes do Estado, em primeiro lugar, eventualmente sem menosprezo aos outros, também dirigentes e funcionários do Estado e agentes do Estado, no sentido de terem consciência que sempre que tiverem algum património sobre a sua gestão, esse património é do Estado, este património é da sociedade e é um património alheio, quer dizer, todo um cuidado necessário de se garantir que este património que foi posto à nossa guarda, à nossa responsabilidade, no sentido de o aplicarmos devidamente para os fins para os quais esse património foi naturalmente alocado, deve ser para esse fim e não para o fim diferente. Isso por um lado. Mas por outro lado também, eu acho que deve haver, por parte das entidades gestoras de execução do orçamento, responsáveis pela execução orçamental, tenham maior rigor também no cumprimento daquilo que é as despesas previstas no próprio orçamento. Porque neste caso em concreto, se esta despesa não estivesse prevista relativamente como uma despesa de funcionamento normal do próprio Palácio, significa que de algum lugar esse valor teria que vir. Então, aí naturalmente haveria necessariamente uma redistribuição de verbas, o que significa que haveria atividades já planificadas que deixariam de ser executadas por falta de verbas para esse efeito, porque o valor que tinha sido destinado para aquela atividade foi alocado para cobrir uma atividade não prevista, uma despesa não prevista no orçamento. E eu acho que esta situação é que deve melhorar grandemente a todos os níveis daquilo que é a administração pública no nosso país, de modo a que efetivamente se saiba quais os valores que devem ser gastos e para que finalidade é que esses valores devem ser alocados. Bem, vamos ao último ponto que escolhemos à noite. O Governo esteve esta semana no Parlamento a responder a várias perguntas. Uma das perguntas mais insistentes teve a ver então com a ajuda humanitária. A oposição queria saber o que é que o INGC tinha recebido e como é que tinha sido feita a distribuição, que gerou, enfim, muita polémica ao nível do Parlamento. O Lutero é deputado, então temos esse privilégio, em primeira mão, tê-lo aqui. Eu queria ouvir a sua leitura a esta presença do Governo no Parlamento e, sobretudo, a este ponto da ajuda humanitária canalizada do INGC. Sim, o Governo esteve na semana que finda, na Assembleia da República, para responder a 15 questões
colocadas pelas bancadas parlamentares. Destas 15 questões, resistei as mais importantes, além desta que já mencionaste, é a questão do salário mínimo, custo de energia, as infraestruturas que são as estradas, a assistência médica e medicamentosa nos hospitais públicos e a estratégia de reassentamento das populações afetadas nas zonas de riscos, incluindo também a situação de Cabo Delgado. Agora, em relação a esse assunto, nós já falamos por várias vezes. A problemática da transparência, a problemática da prestação de contas, e agora parece que está a ficar cada vez mais claro de que nós precisamos de estabelecer uma nova filosofia de trabalho por parte do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades. Temos que refletir seriamente qual deve ser a sua função, as suas competências e o raio de ação. Uma vez definidas essas áreas com muita clareza, será fácil de fiscalizar, será fácil de controlar e também vai permitir à mesma instituição de prestar contas de uma forma regular. É sabido que houve uma declaração pública por parte do chefe do Estado de que haveria um sistema de prestação de contas de uma forma regular e que no fim do processo ia-se fazer uma auditoria externa para avaliar não só o desempenho, também sobre a gestão dos apoios e das ajudas. Por isso, para mim, é esperar que apareça essa auditoria para podermos depois, com uma certa propriedade, fazer uma avaliação e uma análise concreta. Mas, permita-me dizer de que as populações afetadas não têm saudades com a ação desta instituição, porque ao longo deste processo, muitas delas foram discriminadas, foram ignoradas, e isso traz polêmica no debate do desempenho do Instituto Nacional de Calamidades durante esse período após os ciclones vividos no nosso país, em particular na zona centro do país. Dom Bueno? Bom, eu acho que relativamente a este assunto é importante até enaltecer aquilo que foi a atuação dos vários intervenientes no processo de ajuda humanitária às vítimas do ciclone Idai. Notou-se, de facto, um grande envolvimento, não só das entidades especializadas para esse efeito, mas também e, acima de tudo, da própria sociedade. A sociedade moçambicana, e não só, conseguiu envolver-se grandemente para garantir, de facto, que houvesse a assistência devida aos nossos concidadãos que tenham sido vítimas deste ciclone. Agora, relativamente à auditabilidade daquilo das operações efetuadas principalmente o INGC, que foi a entidade que recolheu grande parte da ajuda, quer interna, quer também externa, e já se tinha dito até no início que havia de se criar condições para que as operações chegadas ao fim pudessem ser auditadas e feito naturalmente um relatório, e esperamos pacientemente que essa auditoria, e já foi inclusive até tornado público, que vai iniciar brevemente, ou já iniciou, não sei bem qual é a situação, e esperaremos naturalmente que nos seja tornado público o relatório relativo às operações na gestão daquilo que era ajuda humanitária para as vítimas do ciclone Idai, e em função do relatório, se porventura tivesse detectado algumas irregularidades, e dependendo da natureza dessas irregularidades, se terá sido eventualmente por desconhecimento de determinadas normas, ou eventualmente terá sido porque certo grupo de pessoas teria tentado se aproveitar desta situação para daí tirarem benefícios pessoais. E se for tanto num caso como no outro, é preciso atualmente depois, em função disso, tomar as medidas mais acertadas para evitar que isso possa ocorrer no futuro. Notou-se também neste processo que há necessidade de permanentemente melhorar o sistema de resposta do próprio NGC. Quer dizer, é preciso que o NGC se torne ainda mais profissional do que já é, de modo a que efetivamente possa responder aquilo que é a necessidade de ajuda das populações em tempo real e com os meios adequados que se mostrarem necessários para esse efeito.
Agora, se eventualmente tiver havido desvios em que pessoas tenham se aproveitado desta situação para se beneficiarem, é evidente que esses processos devem ser remetidos ao Ministério Público, de modo que haja responsabilização criminal e civil, se for o caso. Porque, acima de tudo, é importante que a imagem dos moçambicanos, a nível interno e a nível internacional, não fique manchada. Quer dizer, nós não podemos ser chamados como pessoas desonestas. Não somos desonestos. Nós somos pessoas honestas e é importante que esta nossa honestidade, a nossa frontalidade seja reconhecida e não sejamos obrigados na arena internacional ou conversarmos com pessoas de fora do país com a cabeça curvada de vergonha porque somos conotados como desonestos. Muito bem, vamos terminar por aqui este programa. Agradeço então a vossa presença aqui, aos nossos telespectadores que nos acompanham. Nosso muito obrigado. Próximo domingo voltaremos a encontrar-nos neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até o domingo.